Olá! Hoje a gente mergulha num tema que está chamando a atenção, né? O mercado imobiliário da Hungria. Parece que tem muito estrangeiro de olho por lá, seja para morar ou investir. A gente pegou um guia bem completo do Hello Magyar para entender melhor isso. Nossa missão aqui é, assim, destrinchar quem pode comprar e como é que funciona o processo todo na prática. Oi. E olha, já para começar, tem uma diferença fundamental, tá? Cidadãos húngaros e de países da União Europeia ou do espaço econômico europeu, pensa aí, Noruega, Suíça, Liechtenstein, Islândia, essa turma toda. Para eles, o caminho é bem mais fácil. Podem comprar imóveis residenciais, comerciais, só ficam de fora terras agrícolas e alguns prédios históricos protegidos. É quase como se fossem locais. Sabe? Não precisam de uma licença especial. Ah, entendi. Então, para quem é da Europa, é mais tranquilo, né? Tipo, quase porta aberta. Mas aí, imagino que a coisa muda para quem vem de fora desse grupo, certo? Como é que fica? Exato. Aí a história é outra. Para cidadãos de fora da UE ou EEE, a regra geral precisa, sim, de uma licença de compra. Essa autorização vem do governo local ou, às vezes, do registro predial. E tem que ser obtida antes de fechar negócio, tá? Uma coisa curiosa, se for uma empresa registrada na Hungria, mesmo que os donos sejam estrangeiros, aí geralmente não precisa dessa licença. Interessante essa exceção para empresas. Ok, então vamos detalhar o processo. Como começa? Imagino que seja achar o imóvel primeiro, né? E depois, geralmente tem aquele sinal, uma reserva. Isso, o começo é esse mesmo, achar o imóvel que interessa. Aí, normalmente se paga um sinal para reservar. Em húngaro, eles chamam de foglaló. Geralmente é uns 10% do valor. E atenção, esse foglaló não é um depósito qualquer, não. Ele costuma ter um peso legal maior na Hungria se uma das partes desistir. Outro ponto, assim, essencial, é obrigatório contratar um advogado húngaro. Não tem jeito. Toda transação imobiliária lá precisa da assinatura, da contraassinatura, na verdade, de um advogado ou notário húngaro. É essa pessoa que vai fazer a due diligence. Due diligence, aquela checagem completa, né? Para ver se está tudo certo com o imóvel, sem dívida escondida, essas coisas. Isso mesmo. O advogado confere tudo: título de propriedade, se tem dívidas, pendências legais, enfim. E para quem é de fora da UI, é o advogado também que vai correr atrás daquela licença de compra que a gente falou. Certo. E para conseguir essa licença, é muita burocracia o que eles pedem? Olha, pede uma série de documentos, sim. Comprovante de identidade, tipo passaporte válido, o contrato preliminar de compra assinado, também uma certidão de propriedade atualizada, tem que ter menos de 21 dias, e uma certidão de antecedentes criminais. Se usar procurador, a procuração também. E tem uma taxa administrativa para pagar. Mas assim, não precisa decorar a lista. O advogado organiza tudo isso. O importante é saber que o processamento dessa licença leva um tempo. Geralmente de 2 a 6 semanas. Ok, levou umas semanas, mas a licença saiu, beleza. O próximo passo é assinar o contrato final e pagar o resto do dinheiro, imagino. Exato. Com a licença aprovada, aí sim, marca-se a assinatura do contrato final. Comprador, vendedor, advogado, todo mundo presente. E faz a transferência do restante do valor. Mas tem um detalhe importante aqui. Nesse momento, o imóvel ainda não é oficialmente seu perante a lei húngara. Como assim? Paguei tudo, assinei? Pois é. A transferência legal da propriedade só acontece depois que o negócio é registrado lá no registro predial húngaro. E esse registro final, olha, pode demorar. Às vezes leva várias semanas, às vezes até meses. Tem que ter um pouco de paciência. O advogado também cuida dessa etapa, claro. Entendi. Paciência é chave, então. E falando em dinheiro, que é sempre importante, além do preço do imóvel em si, que mais pesa no bolso? Quais são os custos adicionais? Ótima pergunta. Porque eles existem e não são baixos, viu? O principal custo extra é o imposto sobre transferência de propriedade. É uma taxa de 4% sobre o valor da compra. Existem algumas isenções, mas são poucas. Aí você soma os honorários do advogado, que podem variar, mas geralmente ficam entre 0,5% e 3% do valor. Mais as taxas administrativas que a gente já falou. Custos de notário, taxa de registro no registro predial. Se usou corretor, pode ter a comissão dele também. Olha, somando tudo,
Esses custos extras podem chegar fácil a uns 10% do valor do imóvel. É bom estar preparado para isso no orçamento. Nossa, 10% a mais é bastante coisa. Precisa mesmo incluir isso no cálculo. Sem dúvida. Ah, e outra coisa. Compradores estrangeiros precisam tirar um número de identificação fiscal húngaro, tipo um CPF deles, e depois contratar os serviços básicos, né? Água, luz, gás. Certo. Além desses custos todos e da paciência com o registro, o Guia do Relomagiar menciona mais alguma coisa importante para ficar ligado? Sim, mais alguns pontos rápidos. Os vendedores, por lei, precisam fornecer um certificado de desempenho energético do imóvel e tem que estar atualizado. Se o imóvel for um prédio histórico, existem regras especiais, inclusive para reforma depois. E, embora seja bem raro acontecer, o governo municipal pode, em teoria, se opor à compra se achar que ela vai contra o interesse público ou municipal. Mas isso é exceção. Ah, e reforçando o que eu disse no começo. Terra agrícola é, na prática, só para cidadãos húngaros mesmo. Muita restrição para estrangeiros. Perfeito. Então, para a gente amarrar as pontas, comprar um imóvel na Hungria sendo estrangeiro é, sim, totalmente possível. Realmente para quem vem de fora da União Europeia por causa daquela exigência da licença. O segredo é se planejar bem, ter um bom suporte jurídico local, o advogado é fundamental mesmo, e ficar atento a todos esses detalhes, regulamentos, custos. Não dá para fazer de qualquer jeito. Claríssima. Para a gente fechar, então, fica aqui uma reflexão, né? Pensando em todo esse processo, nos custos adicionais que podem chegar a 10% e na possível demora do registro final, que tipo de estratégia de investimento ou mesmo de plano de vida faz com que comprar um imóvel na Hungria seja particularmente interessante para diferentes perfis de estrangeiros? Seja para usar como moradia, para quem está se mudando como expatriado ou mesmo para quem vê só como um investimento de capital. Fica aí a pergunta para o nosso ouvinte pensar.